Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio e do Brasil nos campeonatos que estão em curso, galera. Segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018, encerrou neste momento a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Encerrou com um jogão. Não é de nenhum time carioca, mas eu disse aqui, o Resenha com Magalhães vai começar a falar de todos os times do Campeonato Brasileiro. Não vai dar para falar de todos ao mesmo tempo, é óbvio, mas esses jogos de segunda-feira, jogos de sábado, tem como fazer análise. E terminou fechando a rodada, tivemos Atlético Mineiro e Internacional. Os dois na parte de cima da tabela, os dois times disputando apenas um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, e eu falei, esses times têm que aproveitar. Tem que aproveitar porque os times que estão na parte de cima têm vários campeonatos. Flamengo está em 3, São Paulo está em 2, Grêmio está em 3, Corinthians está em 3, e assim por diante. Vários times estão em vários campeonatos. Atlético e Inter só está no Campeonato Brasileiro, então tem que aproveitar. E neste jogo, quem aproveitou melhor a oportunidade foi o Internacional. O Internacional agora é terceiro colocado a 3 pontos do líder São Paulo. Isso quer dizer o quê? Que na próxima rodada poderemos ter Inter como líder do campeonato, Inter como segundo do campeonato, podemos ter. Por que não? Por que não? Qual é a diferença? Hoje, os São Paulinos, meus amigos, têm que entender. Hoje, no sábado, o São Paulo era pedra e a vidraça era o Flamengo, que era o líder. Hoje inverteu. A vidraça agora é o São Paulo, porque ele é o líder. É nele que vai estacar pedra. Eu não estou tacando pedra. É só uma comparação. Qual é a diferença do São Paulo para o Inter? Nenhuma. Se o São Paulo é líder, o Inter tem todas as condições de ser líder também. Simples. O São Paulo, no início do Campeonato Brasileiro, no início do ano, estava Deus dará, estava uma bagunça, nem estava preocupado, inclusive, de o São Paulo não conseguir ficar na primeira divisão. E o São Paulo hoje é líder. O Inter subiu da Série B para a Série A. Foi se ajeitando, se ajeitou, tá lá. Qual é a diferença do futebol do Inter para o futebol do São Paulo? Muito pouca. O time do Inter joga fechadinho atrás, se tranca ali atrás, bonitinho. Não é um time reativo. Tem uma certa diferença para o time do São Paulo. O time do São Paulo, por característica, eles gostam de jogar mais dando a bola para o adversário e sendo no contra-ataque. Isso independente de jogar em casa ou fora. O Inter não. O Inter gosta de trabalhar um pouquinho mais a bola. Tem jogadores que gostam de trabalhar ali no meio. Tem jogadores de velocidade igual o São Paulo tem. O Inter tem também. Mas a característica do Inter é jogar com as linhas bem fechadas. E quando pega a bola, tenta trabalhar. Isso a gente viu o Inter fazendo hoje. Tanto no primeiro tempo, quanto não tinha chuva, que você viu o Inter fechadinho lá, o Atlético tentando, mas quando pegava a bola, o Inter tentava o contra-ataque. Só que quando não conseguiu o contra-ataque, o Inter tentava trabalhar. O Inter não estava rifando a bola, dando a bola para o Atlético. Ele tentava trabalhar de um lado para o outro. Ou seja, da mesma maneira que São Paulo o Inter pode chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, sim. As condições são as mesmas. Então tivemos aí Atlético Mineiro 0, Internacional 1. Bom, Atlético Mineiro, o jogo foi dividido 2 tempos, como sempre é. Só que 2 tempos distintos. Primeiro tempo, sem chuva, campo seco. Atlético Mineiro, o Chara, que o Atlético Mineiro contratou. Muito boa contratação. Muito boa contratação. Ele cai pelos 2 lados, ele sabe fazer lançamento, ele não é só um jogador de velocidade, ele sabe trabalhar a bola, ele consegue dar passe.
muito boa contratação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro jogou sem alguns jogadores, o lateral não estava, jogou o Hulk, o lateral jogou o Hulk, não tem o Blanco que tá fazendo falta. Alguns jogadores do Atlético, pelo menos uns 2 ou 3, não estavam jogando. Mas igual no Inter também tem alguns jogadores que não puderam jogar, que estão machucados. No Atlético acho que tem uns 2 ou 3 machucados, se eu não tiver enganado. No Inter também tem alguns jogadores machucados, mas mesmo assim, com o que eles estavam em campo hoje, o Elias jogando um pouquinho mais à frente, o time do Atlético é um time que joga com o Luan por um lado, o Thiara por outro, o Elias ali, tem uma proteção à zaga, a zaga que é um pouco pesada, isso atrapalha um pouco. Mas o time do Atlético no primeiro tempo, o Atlético fez algumas contratações que estão ainda tentando se firmar, entrando em ritmo. O time do Atlético no primeiro tempo tentou, foi para cima, tentou propor o jogo, mas dá brecha. Estava dando algumas brechas. O tanto que uma das melhores chances do primeiro tempo foi do Inter. O Internacional não chutou muito no primeiro tempo. Ficou ali atrás, não ficou na retranca. O Inter não ficou na retranca. O Inter tentava. Só que o Atlético estava tendo muita dificuldade de entrar na defesa do Inter, porque a defesa do Inter joga muito colada. As linhas do Internacional jogam muito próximas. Mas o Atlético batalhou, tentou, trabalhou a bola pelo lado direito, trabalhou pelo lado esquerdo, tentava ir a linha de fundo, jogando pros entroavantes, tentava virada de jogo, tentava jogada rápida, de vez em quando tentava puxar o Internacional para cima para sair no contra-ataque, tanto com o Luan, tanto com o Thiara. O Luan, eu não gostei muito do Luan, ele corre, batalha, mas falta criação, e na verdade o Atlético Mineiro faltou um pouco de criação para quebrar essas linhas do Internacional. Mas o Atlético tentou, teve chances de abrir o placar no primeiro tempo e não fez. Aí no segundo tempo choveu para dedéu, caiu granizo, o jogo foi parado. Aí reiniciou o jogo, campo pesado, cheio de água, pum, faltou luz. Quando voltou, o campo voltou mais pesado. Eu falei, o jogo vai ficar ruim. Só que o jogo ficou mais animado, o jogo ficou aberto. O Atlético foi para cima, só que o Atlético foi mais desorganizado. No segundo tempo, o Inter foi melhor, o Inter estava mais organizado. O Atlético tentou acelerar o jogo, mas acelerar o jogo não é correr de qualquer maneira. Para você acelerar o jogo, desculpa, você tem que saber como faz. E para acelerar o jogo de uma maneira correta, você tem que ter os jogadores no meio que pensem, não jogadores que só corram, porque senão não vai adiantar nada. Então o Atlético Mineiro tentou acelerar o jogo, mas sem inteligência, e começou a dar brecha. O Internacional toda hora pegava a bola e estava tendo um espaço danado, o jogo ficou kamikaze. Os melhores lances foram pelo lado direito do Atlético, que o campo estava mais seco, estava chegando, só que o Atlético estava começando a ficar meio desesperado e estava dando chutão para dentro da área de qualquer maneira. Chutão de qualquer maneira não vai dar. A zaga do Inter estava muito bem postada. E eles estavam tirando tanto pelo alto quanto por baixo. E o Atlético foi indo, até que, numa falta boba, uma falta é atendido, não é? O juiz colocou a bola, saiu, ninguém do Atlético marcou a bola. O jogador do Inter bateu rapidinho. Patrick, muito bom jogador do Inter, matou no peito. O jogador do Inter entrou. 3 zagueiros do Atlético pesado correndo atrás do atacante do Inter. Não teve como, ele tocou 1-0 o Inter. A partir daí o Atlético ficou meio desesperado, partiu para dentro de qualquer maneira, mas correr de qualquer maneira não adianta. Tem que ter inteligência. Meus amigos aqui do canal Resenha com Magalhães, do Atlético Mineiro, do Inter, de qualquer time. Modernidade do futebol. Modernidade no futebol não quer dizer qualidade. Qual é a modernidade? É correr você. Os times hoje
tem que se modernizar, tem que correr, todos correm. O fato de correr não quer dizer que tenha qualidade. Você pode correr pra caramba, mas sem pensar. Adianta o quê? Tu vai correr à toa. E isso aconteceu com o Atlético Mineiro. Ele correu de qualquer maneira, sem pensar, sem ter... Não tinha ninguém no time do Atlético para pensar. Eu falei, calma aí, meu irmão. Vamos parar a bola aqui, vamos ver como é que faz. A torcida pressionando para andar rápido, mas ninguém pensava, só tentava transpirar. O Atlético precisava também de inspiração, não só transpiração. Transpirando, o Atlético estava correndo, estava batalhando, mas faltou inspiração ao Atlético. E outra, aquele mole que o time todo do Atlético deu, não é a culpa do treinador. Não é culpa do treinador. Foi o mole que o time deu. Mais um. A bola na trave do Luan, no finalzinho. Foi falta de sorte. O jogador do Inter escorregou, Luan, num jogo de corpo, tirou o zagueiro, virou o corpo, preparou o corpo, bateu certinho, a bola bateu na trave. Aí, falta de sorte. Sorte do Inter, falta de sorte do Atlético Mineiro. Não conseguiu fazer o gol, que seria pelo menos empate. O Atlético Mineiro amarga uma derrota em casa para o Internacional, que era um concorrente direto, porque se o Atlético ganhar, ele passa o Inter. Então o Atlético fez uma boa partida no primeiro tempo, no segundo tempo o Atlético estava meio perturbado. E falta um cara de inspiração, um cara que pense, pelo menos hoje faltou esse cara que pense no meio de campo. O Atlético corre muito, mas pensou pouco. E no Inter? O Inter arrumadinho, defensivamente arrumadinho, saídas muito boas. Tem o Rodrigo Dourado ali no meio, muito bom jogador. No Atlético Blanco fez falta ali nesse meio do Atlético, mas o Inter arrumadinho, não dando muito espaço para o Atlético, dificultou muito no primeiro tempo o Atlético tabelar, teve uma chance clara de fazer o gol no primeiro tempo, acabou não fazendo, acho que foi até a melhor chance, foi do Inter. O Inter não chutou muito no primeiro tempo, não ficou na retranca toda, se defendeu certinho, mas saía também, trabalhava a bola, pocket para um lado ajudando bastante, o Patrick ajudando, se movimentando de um lado para o outro. Tem um outro jogador que agora me fugiu o nome do Inter, do Atlético Mineiro, tem um jogador de cabelo ourinho, que agora me fugiu o nome, se movimentou muito bem, correu, mas estava faltando inspiração. Agora me fugiu o nome desse jogador do Atlético Mineiro. Quero ver se daqui a pouco eu lembro. E o Inter, bem organizado, bem treinado, você vê que é um time bem treinado, bem organizado, que sabia o que fazer com a bola, quando saía com rapidez, mas quando não tinha isso, ele parava a bola, tentava construir com o Dourado, com o Patrick, tentava construir jogadas, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Ou seja, é um time que eu vou te falar, um time bem cadenciado. Eu gostei do Inter, um time bem dividido nas suas linhas, não tem nenhum craque. Tem um craque. Não tem, mas é um time bem cadenciado, bem balançado, bem dividido, defesa, meio e ataque. Não tem um ataque. O jogador do Atlético é Matheus Galdesani, bom jogador, bom jogador. Ali, ó, o Internacional no meio, Rodrigo Dourado, Edenilson, que fez o gol, o Patrick e o Nicolás Lopes, que estava ali, que se movimenta também. É um time que se movimenta, tem uma certa qualidade com a saída de bola, não é um time que fica na outra retranca, eles trabalham a bola, eles giram a bola de um lado para o outro, não tem nenhum craque. Na verdade, no futebol brasileiro não tem craque nenhum, mas tem bons jogadores. E esse time do Inter é bem mediano, não. Ele é bem regular, os três setores. Os jogadores ali da defesa, o Moledo e o Cuesta, jogaram bem. O ataque ali jogou William Potker e o Jonathan Alves. O Jonathan Alves é mais paradão.
Não jogou muito bem porque ficou muito parado ali no início do segundo tempo. Então, quando com o tempo molhado, ele teve dificuldade, já acabou saindo. Mas no Inter, não vi nenhum jogador mal. O Fabiano pela lateral foi bem, o Iago foi bem. Ou seja, o Inter... Ah, lembrei a palavra, meu amigo do Inter. O time do Inter é bem homogêneo. Um time bem homogêneo nos seus setores. E por esse motivo eu digo... O Inter pode chegar à liderança, sim. Pode chegar, sim. Da mesma maneira que o São Paulo chegou, ninguém levava fé e chegou, o Inter pode. E eu te digo mais, não estou desmerecendo o time do São Paulo. Não é isso, meu amigo paulista. O São Paulo é líder por merecimento. Mas o futebol que o Inter faz é um futebol que você vê que ele vai poder jogar mais ou menos da mesma maneira em qualquer lugar. Não foi um futebol feio. O Inter não jogou mal. Jogou bem. O Atlético não jogou tão mal assim. No segundo tempo o Inter foi melhor. Então o Inter ganhou. Uma bobeira do Atlético Mineiro, mas ganhou, conseguiu se defender. Teve uma bola na trave. Foi sorte do Inter que a bola não entrou. Mas é terceiro lugar. E está agora 3 pontos do líder São Paulo, que é líder por mérito, tem um futebol diferente do segundo colocado, que é o Flamengo, e tem um futebol diferente. Os 3 primeiros têm um futebol bem diferente. O futebol que o Inter joga não é igual o que o Flamengo joga e não é igual ao do São Paulo. Os 3 primeiros colocados jogam futebol de maneira diferente. O São Paulo mais no contra-ataque, o Flamengo muito mais ofensivo do que Inter e São Paulo, e o Inter é o time mais equilibrado nesse setor ataque e defesa. O Flamengo é muito ofensivo, porém não chuta muito, mas é muito ofensivo, é um time que joga muito para frente. O São Paulo já é o contrário, já é de reação. E o Inter é o que eu vejo que está ali. Muito parecido com o Grêmio, que é o quarto colocado. Então, os 2 primeiros, São Paulo, time reativo, como fala. O Flamengo, segundo colocado, é um time de ação, que propõe, que vai para frente. E os outros 2, terceiro e quarto, são times, Inter e Grêmio, são times mais balanceados, defesa, meio e ataque. Com isso, eu faço aqui a minha análise da vitória do Internacional 1-0 sobre o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com bons jogadores ali, o Chara, o Galdesani, eu gostei. O Leonardo é meio pesadão, mas foi um jogo bom. Foi um jogo bom, mas ganhou o Internacional. Então, meus amigos, aguardem que eu vou fazer o resumão da rodada. Vou colocar no canal. Mas essa foi a minha análise de Atlético Mineiro 0, Internacional 1. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Resenha com Magalhães também no Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil. Dê seu like, ative a notificação e me ajude a chegar aos 1000. Um grande abraço, até mais. Valeu, torcida do Inter, valeu, torcida do Atlético. Tamo junto, um grande abraço. Fui.